Então, meus amados, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler, irmãos, o versículo 14. Vamos ler o versículo 14 de Mateus 24. Você encontrou? Amém. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então vamos ler mais uma vez. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos acerca da ocupação com o Evangelho, né? Se ocupando com a pregação do Evangelho. Esse é o nosso tema nessa noite. Se ocupando com a pregação do Evangelho. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, aonde o Senhor Jesus, ele está respondendo aqui aos seus discípulos algumas indagações, né? Os discípulos, eles fizeram aqui uma pergunta para o Senhor Jesus, e até mesmo essa pergunta foi feita depois que o Senhor Jesus falou para eles que o templo de Jerusalém seria destruído. Então veja só, o templo lá em Jerusalém tinha sido feito por Herodes, era um templo que tinha se gastado 46 anos para construir. Então, um templo, imaginamos bem, feito, com uma estrutura bem forte, né? E até mesmo com a aparência, né? Com uma certa glória, né? Uma certa glória, porque os discípulos, eles começam esse texto dizendo para o Senhor Jesus o seguinte: olha, Senhor, que estrutura, né? Os discípulos aproximaram-se, os discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então era um templo formidável, né? Admirável. E o Senhor Jesus então diz para eles: olha, esse templo vai ser destruído, essas pedras vão ser derrubadas. O Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então veja só, e aí quando o Senhor Jesus, ele fala para eles acerca disso, né, que aquele templo seria destruído, os discípulos então, eles perguntam para o Senhor Jesus quando que isso iria acontecer. Chegando-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, ou seja, que o templo vai ser destruído, que as pedras vão ser derrubadas, arrancadas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então veja só, então o Senhor Jesus, ele está declarando o que nós vimos aqui no capítulo 14, nesse contexto, aonde os discípulos estavam fazendo ali uma indagação, uma pergunta: Senhor, quando é que esse templo vai ser derrubado, como o Senhor está falando? Quando vai ser a vinda do Filho do Homem, né? Quando vai ser a vinda que haverá, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fizeram aqui pelo menos 3 perguntas ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, ele vai dar
aqui as respostas de quando essas coisas vão acontecer. E então, meus amados, nós sabemos que o templo que foi derrubado, que foi arrancado as pedras, aconteceu no ano 70 depois do Senhor Jesus, quando o imperador de Roma, o povo judeu ali querendo então se livrarem deles, querendo se revoltar com o império de Roma, Roma então entra em Israel, em Jerusalém, e então ele mata muitas pessoas, espalha aqueles judeus e então derruba aquele templo. E segundo os historiadores, por que as pedras seriam arrancadas? Porque no templo havia ouro. Então, ao queimar ali aquele templo, o ouro se derretia, entrava para os alicerces, então até as pedras seriam arrancadas. E aconteceu essas coisas. Mas o que importa para nós aqui, irmãos, nessa noite, é o versículo 14. Porque diante de várias coisas aqui que o Senhor Jesus disse que vai acontecer, e aconteceram, o Senhor Jesus então faz essa declaração no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E nós, irmãos, percebemos como que isso tem se comprovado. O evangelho ele tem sido sim pregado em todas as nações. Naquela época de Paulo, naquela época dos discípulos, a Bíblia diz que aqueles homens levaram muito a sério a pregação desse evangelho, a pregação dessa boa vontade de Deus, a pregação desse propósito de Deus, dessa ação de Deus, que Deus, então, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho para ser um meio de salvação para o ser humano. E os discípulos levaram aquilo muito a sério. Eu quero que os irmãos vejam comigo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, para os irmãos comprovarem comigo como os discípulos levaram aquilo a sério. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 18. Romanos capítulo 10, 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com essas pessoas e ele está dizendo: será que os judeus não ouviram? Será que o povo judeu não ouviu? Então ele responde aqui no versículo 18: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Então eles levaram muito a sério a pregação do evangelho. É sabido pelos historiadores, que nenhum dos discípulos, a não ser Tiago, que morreu ali pela mão de Herodes, aqueles discípulos morreram em Jerusalém. Acredita-se que parece que Tomé foi para a Índia. Olha só, Tomé foi para a Índia. Nós sabemos que Paulo tinha o desejo de ir até mesmo para a Espanha. Olha só, e acabou chegando até Roma, Então essas pessoas, irmãos, eles levaram muito a sério acerca do anúncio do evangelho. E eles tinham, a gente percebe pelas escrituras que eles tinham uma expectativa de que ao levarem o evangelho a todas essas nações, então chegaria o fim. Mas nós não vemos que foi assim como eles pensavam, porque de fato o homem não vai chegar no conhecimento aqui do fim
Porque veja comigo Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. O homem não vai conseguir, não adianta nós colocarmos data para a volta de Jesus, né? O Senhor, Ele nos deu alguns sinais. Então Atos capítulo 1, versículo 7. Atos 1, versículo 7 diz: E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, meus irmãos, não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que nós percebemos, irmãos, é que nós não vamos saber o dia da volta do Senhor. Nós podemos até ver sinais, né? O Senhor, Ele diz aqui nesse sermão profético, que quando tivesse para vir, para chegar o final dos tempos, então haveria terremoto, haveria pestes, haveria fome, haveria nação contra nação, haveria falsos profetas, a iniquidade iria se multiplicar, o amor de muitos iria esfriar. Então nós até percebemos que nós estamos sim chegando ao final dos tempos, mas não sabemos exatamente quando será. Mas que a iniquidade, ela tem se multiplicado, e ela era um dos sinais do fim. Mas o que importa, irmãos, para o povo de Deus, é que Deus nos deu o evangelho do seu reino. Amém. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E está sendo pregado, glória a Deus por isso. Amém. Porque tudo que Deus fala, acontece. Amém. Tudo que Deus fala, acontece. Então Jesus Cristo diz: olha, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E está sendo pregado, meus irmãos. Amém. Graças a Deus está sendo pregado. Muitos lugares têm ouvido o evangelho. Índios têm ouvido o evangelho. Pessoas nos continentes africanos têm ouvido o evangelho. Sabemos que tem países fechados para o evangelho. Mas outro dia nós vimos aqui um missionário que tem levado Bíblias para a China. Tem buscado levar literatura até mesmo para a Coreia do Norte, e tem conseguido, porque aquilo que o Senhor Jesus falou vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um dia, meus irmãos, vai vir o fim, porque assim como ele disse que o evangelho seria pregado em todas as nações, e está sendo, mas ele também disse: e então virá o fim. E quando vier o fim, e nós sabemos que Deus, Ele então estabelecerá o seu reino. E o reino de Deus é um reino eterno. É um reino de justiça. É um reino sem a presença do pecado. É um reino com vida abundante, com vida longa, com vida, meus irmãos, que não vai ter os problemas que tem aqui nessa terra, né? Então que nós possamos valorizar, irmãos, o evangelho. O evangelho é a boa notícia de Deus, né? A palavra evangelho, ela significa boa notícia. O que é isso? Deus, Ele tem oferecido salvação para os seres humanos. Deus tem oferecido perdão para os seres humanos. E nós que estamos aqui, que já fomos alcançados por essa boa notícia, nós temos que deixar essa boa notícia nos inundar. Temos que deixar essa boa notícia nos transformar. O Deus do céu se importou com nossas vidas. O Deus do céu se importou com pecadores como nós. O próprio apóstolo João, ele se admira do amor de Deus, dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
também com ele sejamos glorificados. Por que padecemos? Porque ao seguirmos Deus, ao nos relacionarmos com Deus, estamos num mundo que é contrário a Deus. O mundo não nos ama. O Senhor me falou muito sobre isso. Ele diz: olha, basta o servo ser como o seu Senhor. Se me odiaram a mim, odiarão também a vocês. Ou seja, o Evangelho é a boa notícia de Deus. Deus quer salvar o homem. Quando Deus salva o homem, o mundo não conhece esse homem que é salvo. João disse, lá na mesma passagem, 1 João capítulo 3, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não nos conhece como filho de Deus, o mundo não nos aceita. O mundo a gente pode perceber que vai chegar um momento que o mundo vai apertar os filhos de Deus, o mundo vai se irar contra os filhos de Deus. A gente até vê em Apocalipse, meus irmãos, aonde Deus vai mandar duas testemunhas para ficar então pregando. Elas vão pregar, e olha lá comigo em Apocalipse para você perceber. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribo, língua e nação verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam o quê? Postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam aonde? Sobre a terra. Aqui, irmão, nós vemos então as duas testemunhas de Deus, né, que estão pregando, e eles então têm o poder de Deus, porque é isso que o homem merece, irmãos. Porque lembra de Israel? Deus disse: olha, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. Mas o ser humano tem escolhido cada dia fazer o quê? Se distanciar de Deus, descrer de Deus. E então vai vir aquele momento onde Deus vai mandar duas testemunhas. Eles são judeus, eles estão lá na praça de Jerusalém, lá na nação de Israel, onde Jesus foi crucificado, e eles vão pregar, e as pessoas vão tentar atacar eles, mas eles têm poder para mandar pragas sobre elas. Mas de repente acaba o seu tempo de pregação, e aí vem o anticristo, e ele então fere aquelas testemunhas, e eles, tipo assim, por uma forma de escarnecer deles, de zombarem deles, vão dizer: não vamos enterrá-los, vamos deixá-los aí. Mas, meus amados, Deus vai ressuscitá-los, amém? Amém. Olha só, terminando aí,
Nós lemos até qual versículo? 10. E olha o versículo 11: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Então, meus irmãos, tudo que Deus fala vai acontecer. Ele disse: esse evangelho, essa boa notícia, o que eu estou oferecendo ao mundo, será pregado no mundo inteiro, em todas as nações, e está acontecendo. E será pregado para testemunho. Amém. De que eu me importo com o ser humano, de que eu quis salvar o ser humano, porque desde que Adão pecou contra Deus, Deus apareceu para ele e Deus o procurou. E Adão estava escondido então lá de trás no arbusto lá, e Deus falou: Adão, onde você está? Dando a Adão que a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu pequei. E Deus ainda está querendo permitir ao homem exatamente isso, dizendo: homem, onde você está? Para que o homem possa reconhecer: eu pequei. E quando o homem reconhece que ele peca, então Deus lhe oferece o seu amor, Deus lhe oferece o seu perdão, Deus lhe oferece a sua graça. Amém, irmãos? Amém. Então este é o evangelho do reino de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o evangelho de Deus, é as boas novas. Deus, ele ofereceu, permitiu o seu Filho vir a este mundo, né? Deus deu o seu Filho para vir morrer pelos homens. Por quê? Alguém perfeito precisava morrer pelos pecadores, e foi Jesus Cristo que veio. E Jesus Cristo, irmãos, ele é a resposta para este mundo perdido. Enquanto eu prego para vocês aqui, a minha mente está andando lá pelas avenidas de Serrana, pensando naqueles que estão perdidos, só porque eu penso como eles precisam do Evangelho, como eles precisam de Jesus Cristo, meus irmãos. Então, vamos crer e vamos fazer aquilo que Deus mandou. Por quê? Porque quando Deus fala uma coisa, Deus sabe por que está falando aquilo. Então ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E tem acontecido, irmãos, tem acontecido, e vai vir o fim. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. A palavra também diz: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Revistamos-nos, pois, das armas da luz. Revistamos-nos, pois, das armas da luz. Então, irmãos, o fim virá em algum momento. O fim virá. E nós temos, irmãos, então, que nos ocuparmos com a pregação do Evangelho. E em primeiro lugar, irmãos, por que nós devemos nos ocupar com a pregação do Evangelho? Porque esta ocupação cumpre o propósito de Deus para o mundo. Esta ocupação cumpre o propósito de Deus para o mundo. Olha comigo Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Por que nos ocuparmos com a pregação do Evangelho? Porque essa ocupação cumpre o propósito de Deus para o mundo. Atos 13, versículo 46 e 47. Atos 13, 46 e 47 diz: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação até aonde, irmãos? Confins da terra.
Então, por que nós devemos nos ocupar com a pregação do Evangelho? Porque o propósito de Deus é isso, que o Evangelho seja pregado, que o Evangelho seja anunciado a todas as nações, ou seja, até os fins da terra. Esse é o propósito de Deus. Olha comigo Atos 28, versículo 28 também. Atos capítulo 28, versículo 28. Atos 28, 28 diz: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles o quê? Amém, irmãos? Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus, este Evangelho eterno, é enviado aos gentios, e eles ouvirão. Amém. Meus irmãos, tem muita gente que tem o prazer de ouvir o Evangelho. Me lembro que fiz uma visita no Piauí, ali juntamente com o irmão Vinícius, o irmão Nilson, e naquela casa daquelas pessoas em outra cidade, visitando aquela família, a moça disse assim: olha, sabe qual é o problema dos crentes? É que eles desistem fácil. Ela chegou a falar isso para mim. Ela falou: já veio outro pastor aqui pregar para a nossa família, mas aí depois ele parou. Então ela disse: eu vejo que o problema dos crentes é que eles desistem fácil. E amados, eu acredito que é uma verdade, porque nenhum de nós que se converteu aqui foi fácil, né? Camarada pulava a janela, colocava a roupa da usina mais cedo, né? O pastor, o apoiante que está aqui, zombava dos que buscavam passar o Evangelho para ele, jogava na cara deles erro de religiões evangélicas, entendeu? Assim era o apoiante quando estava sendo evangelizado. Quando foi convidado para a igreja, passou três domingos dando trabalho para o que o convidava, porque chegava no domingo e ia jogar bola. Então, amados, as pessoas irão ouvir o Evangelho, porque Deus disse: olha, este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo. Agora nós vimos aqui que Paulo concluiu o seguinte: essa salvação de Deus é enviada aos gentios, a gentes que não são judeus, e eles ouvirão. E eles ouvirão. Então, irmãos, quantas pessoas elas querem ouvir o Evangelho? Elas querem ouvir o Evangelho e não tem quem pregue. E nós devemos nos ocupar, irmãos, com a pregação do Evangelho, porque isso cumpre o propósito de Deus para o mundo. Amém, irmãos? Amém. Olha comigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas quem? Agentes, pelo seu. Então o Evangelho é para pregar entre todas as gentes. O Evangelho é para ser pregado entre todas as gentes. Olha comigo Mateus capítulo 4, irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Amém? Amém. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas e pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias, onde, irmãos? Entre o povo. Então Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E ele levou isso muito a sério, irmãos. Ele levou isso muito a sério, o Senhor Jesus. Ele sabia, ele só tinha 3 anos de ministério. Ele só teria 3 anos de ministério. Então ele precisava fazer isso. Olha comigo o versículo
24 aí do capítulo 4 de Mateus, diz assim: e a sua fama correu aonde, irmãos? Por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E ele os curava, irmãos, porque o Evangelho de Deus, ele tem esse poder, irmãos. Amém. O Evangelho de Deus, porque o Evangelho é Jesus Cristo, né? O Evangelho é Jesus Cristo. Amém. É o Filho de Deus enviado ao mundo. E eu fico maravilhado quando diz aqui: a sua fama correu por toda a Síria, pastor Alexandre. Porque naquela época, irmãos, ainda estava saindo daquele contexto de guerra, aonde às vezes as fronteiras nem se permitiam que aqueles que eram de lá passassem para cá. Mas agora aqui, quando o Império Romano, ele se tornou o Império Mundial, uma das coisas que ele fez foi abrir as fronteiras. Então agora, olha que bênção, irmão, as fronteiras estão abertas, o Evangelho pode ser levado, as pessoas podem chegar. Então vamos nos ocupar com a pregação do Evangelho, meus irmãos. Às vezes é para uma criança que você vai pregar, não tem problema. O pastor tem falado aqui de discipulado: discipule uma criança, pregue para ela o Evangelho, porque o Evangelho alcança um coração, e como o pregador pregou outro dia, uma pessoa Deus pode usar para ganhar tantas outras. Amém. Amém? Então vamos nos ocupar com a pregação do Evangelho. Por quê? Porque Deus lá no céu um dia quer nos receber lá e poder nos chamar de benditos de meu Pai. Bendito de meu Pai, porque você estava ocupado com o Evangelho. Irmãos, os próprios anjos, eles, veja só comigo, desculpa, irmãos, é o jeito na Bíblia. Olha comigo lá em 1 Pedro capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 diz: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram quem? O Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem? Os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Os anjos gostariam de pregar o Evangelho, meus irmãos. Que Deus ama o ser humano, que Deus se importa com o ser humano. E nós precisamos nos ocupar com a pregação do Evangelho, porque isso cumpre o propósito de Deus para o mundo. Isto cumpre o propósito de Deus para o mundo. Veja comigo ainda Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas capítulo 1, 15 e 16 diz: mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei nem a carne, nem o sangue. Ou seja, Paulo, ele levou muito a sério a pregação do Evangelho, pregar Jesus. Irmãos, muitas pessoas não têm conhecido Jesus Cristo. Muitas pessoas não têm conhecido Jesus Cristo. Eu me lembro lá não aqui em Serra Azul, tentando evangelizar um homem, e aquele homem disse para mim o seguinte: vocês falam muito de Jesus, mas nós que somos mais antigos, nós gostamos de falar Deus, né? Aquele homem mostrou que ele não conhece Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Ou seja, é o ungido de Deus para salvar o homem. E as pessoas precisam ouvir o Evangelho que anuncia que Deus enviou seu ungido, seu Cristo, para salvá-los, irmãos. E a igreja precisa se ocupar com isso, porque assim ela estará cumprindo o propósito de Deus para o mundo, que é que o mundo venha ouvir o Evangelho. Em segundo lugar, irmãos,
nós devemos nos ocupar com a pregação do Evangelho, porque esta ocupação transmite a glória de Deus às nações. Olha comigo, Salmo capítulo 96. Eu vou agora ser mais breve, irmãos. Salmo 96. Por que nos ocuparmos com a pregação do Evangelho? Porque isso vai transmitir a glória de Deus para as nações. Antes, Deus era só de Israel. Agora, Deus, Ele é para todas as nações. Então, o Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Ó, já começou a falar sobre toda a terra, amém? Amém. Não é só os judeus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Então, irmãos, quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos transmitindo às nações um Deus glorioso. Como hoje eu pedi para a dona Zilda cantar, né, com o conjunto para cantar, vos prostrai, né? Vivei para amá-lo, mas vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que cada simples prece ouve quando eu busco a sua face em oração. Amém. Amados, então, o mundo precisa conhecer um Deus assim. Nós sabemos de testemunho de índios que não sabiam quem era esse Deus, que não sabiam quem era o seu Criador. Nós sabemos de outras pessoas que estavam nas trevas. Então, quando nós estamos anunciando o Evangelho, nós estamos podendo transmitir ao mundo a glória do próprio Deus. Estamos podendo transmitir ao mundo, revelar ao mundo a glória de Deus às nações, irmãos. Então olha comigo, você ainda está em Salmo 98. Salmo 98. Só vamos ler algum versículo aqui, depois nós vamos para o último ponto dessa noite, irmãos. Salmo 98 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilha. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra virão a salvação do nosso Deus. Exultai ao Senhor toda a terra. Amém, irmãos? Então, o nosso Deus, irmão, Ele quer ser conhecido em toda a terra. E isso é através do Evangelho. E cada um precisa se ocupar nisso. É preciso, irmãos. Aqui em Serrana tem muitas almas para ser ganha. Né? Aqui em Serrana tem muitas almas para ser ganha. E não vai ser ganha somente por um homem. É preciso mais pessoas se envolverem. Se ocupem com a pregação do Evangelho, irmãos. Orem por salvação de alma, amém, irmãos? Amém. Eu ouvi outro dia um testemunho. Os irmãos estão me ouvindo? Sim. Outro dia eu ouvi um testemunho onde na Escócia a igreja estava fria, a igreja estava morna, né? Sem muita preocupação, sem muito zelo, sem muito entusiasmo. E lá então tinha duas senhorinhas que já nem podiam mais ir na igreja, porque pela a idade elas estavam debilitadas, não conseguiam ir na igreja, mas elas entenderam uma coisa: nós podemos orar, então vamos orar por um avivamento, vamos orar por um avivamento. E elas começaram então as duas a orar, e ali mais alguma outra pessoa se uniu a elas, e elas começaram a orar pelo avivamento. Deus aviva a igreja, Deus abençoa o pastor, Deus unge o pastor, Deus faz alguma coisa. E assim elas começaram a orar. De repente um rapaz chamado Donald veio e se converteu. E aquele rapaz, na conversão, ele pegou fogo dentro dele, né, no sentido assim de zelo, de amor,
de passar o evangelho às almas, e aquele rapaz então entusiasmado, já trouxe a prima dele para os cultos, a prima já se converteu, e então houve um avivamento. Amém. Amados, nós precisamos alguma coisa nos envolver. Nosso Deus tem cuidado de nós, nosso Deus tem nos guardado, nosso Deus nos ama, mas Ele tem uma obra para fazer e nós precisamos estar ativos na obra de Deus. Amém. Se é por a oração, comece a orar mais pela igreja, comece a orar mais pelo Evangelho, pelas almas, porque Deus diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode ser que a pessoa esteja na pior situação da sua vida, mas se ela crê, a Bíblia diz que o Evangelho é poderoso para salvá-la. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos nos ocupar, porque ao nos ocupar com a pregação do Evangelho, cumprimos o propósito de Deus para o mundo. Nós levamos então a revelação da glória de Deus às nações. Nosso Deus é um Deus glorioso. Não, pastor Alexandre, não teremos nem um pouco de vergonha de demonstrá-lo, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que todos os reis têm que se prostrar diante dele. Ele tem um nome que é sobre todos os nomes. Irmãos, por que em terceiro lugar nos ocuparmos com a pregação do Evangelho? Porque essa ocupação anuncia a grande salvação de Deus. Olha comigo, irmãos, Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Irmãos, esse livro de Isaías aqui no final, ele está falando do estado eterno para Israel. Se não um estado eterno, mas ele está falando pelo menos no momento do milênio ali, e é um momento de salvação. Então olha comigo Isaías 60, diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua, e a glória do Senhor vai nascendo. Amém, irmãos? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória virá sobre ti, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas do gentio virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvem e como pomba na sua janela? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para os santos de Israel, porque Ele fez o que, irmãos? Te glorificou, amém? Agora olha Isaías 62, diz assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa, e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará, e será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua
e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti quem, irmãos? O teu Deus, ó Jerusalém, sobre os teus muros os guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. E vós, os que fazeis, não, ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Irmãos, está bom até aqui. Esses versículos só mostram o seguinte: haverá uma salvação de Deus. Amém. E essa não é pequena, é grande. Amém. E isso é que o Evangelho nos oferece no final de tudo: uma salvação grande, um lugar de prazer, um lugar com Deus, um lugar com honras, um lugar com glória, um lugar com maravilhas. É por isso que nós devemos anunciar o Evangelho. E quando o Evangelho é anunciado, irmãos, então, na sua plenitude, na dependência de Deus, as pessoas se encantam por esse reino que Deus está oferecendo. E nós precisamos pregar este Evangelho. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele disse: e este Evangelho será pregado em todas as nações. Então, irmãos, que nós possamos nos ocupar com a pregação do Evangelho de Deus. Amém? Amém. Só terminando, irmãos. Por quê? Porque cumpre o propósito de Deus para o mundo. Segundo, porque podemos com ele revelar a glória de Deus para todas as nações. E em terceiro, porque nós assim estamos anunciando uma grande salvação. Uma grande salvação, irmãos. Então esse é o Evangelho que tem que ser pregado em todo o mundo. O apóstolo Paulo, irmãos, só terminando, olha comigo Romanos capítulo 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Segunda Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, amém? Amém. Versículo 16: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, Deus vai nos dar prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Até parece aqui, irmãos, que Paulo está falando: olha, essa dispensação de pregar o Evangelho já é uma bênção, mas quando você faz com alegria, quando você faz com verdadeiro interesse, você vai ter prêmios de Deus. E olhando o contexto da Bíblia, Jesus disse: olha, vocês irão reinar comigo. Vocês irão reinar comigo. Então vamos continuar lendo aí, irmãos. Versículo 18. Logo, que prêmio tenho que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para ganhar os judeus. E fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa de quem, irmãos? Por causa do Evangelho, para ser participante também dele. Irmãos, é uma bênção participarmos do Evangelho. É uma bênção sermos participantes do Evangelho, de uma mensagem tão graciosa, poderosa, justa de Deus ao homem. Então vamos nos ocupar com isso, pastor. Então pode chegar.
Senhor. Nós vamos orar neste momento. Deus, amado Pai, que alegria, Deus, o poder, Deus, ser desafiado, encorajado, lembrado, Deus, a sermos participantes, ó Deus, do Evangelho. O Evangelho esse, ó Deus, que como nós ouvimos do